Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na palavra do Senhor e nesta meditação podermos também trazer à memória tudo o que aprendemos nesse trimestre nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical. Durante todo o trimestre, como os irmãos já sabem, estivemos refletindo, meditando no livro do Gênesis e entendendo a narrativa deste livro. Ao entendermos a narrativa deste livro, podemos compreender o propósito de Deus para as nossas vidas e como nós devemos viver a cada dia a sua vontade. Mas eu quero convidar você para estarmos orando neste momento, falando com o Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade de meditar na sua palavra. Vamos orar? Querido Pai, eu agradeço ao Senhor a oportunidade de mais uma vez estar aqui com os meus irmãos para podermos juntos meditar em Tua Palavra. Permita, Senhor Deus, que todos nós possamos compreender o Teu ensino e de tal maneira, ao compreender este ensino, vivenciá-lo e ensinar a outros a confiar cada vez mais no Senhor. Eu lhe agradeço, Pai, por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 50. Só que nós vamos meditar no verso 20, porém eu quero ler do verso 15 até o 21 para entendermos este contexto, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, pois porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus possa nos abençoar nesta meditação. Para podermos chegar aqui no capítulo 50, nós temos toda uma história bíblica que precisamos resgatar, pois os irmãos estudaram isto durante todo o trimestre. Ali na Bíblia, quando nós lemos os primeiros 5 capítulos do Gênesis, nós encontramos a narrativa da criação, o pecado, a queda, todo o processo que aconteceu em que Deus oferece ao homem a oportunidade de um relacionamento permanente com ele, mas ele peca, ele cai, ele falha, e nós hoje continuamos nesse mesmo pecado. No capítulo 6, nós encontramos então a corrupção do homem e como essa corrupção cada vez mais desagradava a Deus. Nos capítulos 7 a 10 do livro de Gênesis, nós encontramos a correção. Deus fazendo a correção deste pecado que estava corrompendo o homem e toda a sua criação. E nesses capítulos 7 a 10 nós encontramos a narrativa da história de Noé, sua família e o dilúvio. Capítulo 11, depois do dilúvio, a Torre de Babel e aquela confusão nas línguas, onde Deus separou a humanidade em regiões para que eles pudessem povoar a terra. E por fim, do capítulo 12 até o capítulo 50 do livro do Gênesis, nós encontramos a história dos patriarcas, começando com Abraão, depois seu filho Isaac, e por fim Jacó, que depois foi transformado em nome Israel, e agora no capítulo 50, junto com a história de Israel, a vida de José. Todos nós, durante esse tempo de meditação, do estudo da Palavra de Deus, vimos e entendemos como nosso Deus nos abençoa hoje pela atitude destes
antepassados que no livro de Gênesis são relatados. Como o exemplo de fé de Abraão é importante para nós, como a submissão de Isaque à vontade de seu pai para receber a sua esposa, depois que o servo de Abraão foi buscar-lhe uma companheira e ele ali obedeceu à instrução, e como vemos Jacó sendo mudado por Deus através de toda uma experiência que para ele foi difícil, mas ele aprendeu a confiar no Senhor. Aqui encontramos então José, agora já um homem feito, um homem que passou por todas as agruras de um tempo onde foi rejeitado pelos seus irmãos, passou por dificuldades, foi julgado como uma pessoa que tentou abusar da sua senhora, e ele não havia feito isso. Ele experimentou na sua vida a tristeza de saber que seus irmãos o haviam vendido como escravo, mas agora José, aqui no capítulo 50, é o vice-governador, é o governador do Egito, só abaixo do rei, do faraó, é que ele não poderia suplantar o rei, pois estava abaixo do comando deste faraó. No capítulo 50, do texto do livro que acabo de ler, de Gênesis, nós encontramos então a situação final. Jacó havia morrido, e os irmãos preocupados com o seu irmão José, porque eles sabiam muito bem o mal que haviam causado a seu irmão, e querendo se proteger, eles inventam uma mentira. Dizem que Jacó havia dito para perdoar-lhes. Haja visto que quando lemos no texto, principalmente naquele momento em que José leva seus filhos, Efraim e Manassés, para pedir a bênção de seu pai, não há nenhuma menção nisso. Portanto, com certeza eu acredito que José sabia muito bem a intenção do coração dos seus irmãos, mas o texto bíblico mostra que a compreensão de José diante de toda a tragédia que ele viveu, de toda a experiência ruim, decepcionante que ele havia vivido como adolescente, como jovem, como adulto, não mudou a sua certeza, a sua convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo quando a situação não acontecia da forma como ele esperava viver. Portanto, precisamos aprender com a vida de José, e também através de todos os ensinos que vivenciamos durante todo este trimestre, de que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das incertezas, não devemos ter medo. Não tenhamos medo. Não deixemos que o medo determine o nosso comportamento, que nos leve a fazer escolhas que depois estaremos nos arrependendo. O texto que li para os irmãos, no verso 20, diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. José tinha uma noção muito clara e uma compreensão muito serena de que, apesar das dificuldades, Deus continuava cuidando dele e continuaria a cuidar dos seus irmãos, mesmo não merecendo. Quando nós lemos o texto, compreendemos então que não devemos temer. Por que razão? Porque nossos erros não interferem nos planos de Deus. Deus tem um plano. Nossos erros nos prejudicam. Nossas escolhas erradas causam-nos dano. Mas estas escolhas não interferem e nunca vão interferir nos planos e nos projetos de Deus para as nossas vidas e para a vida de qualquer pessoa que exista. Precisamos compreender isso. Vejam, os irmãos de José cometeram um pecado, cometeram um erro, venderam o seu irmão, mentiram para seu pai dizendo que ele estava morto, que um animal havia comido ele, pegaram lá as vestes dele
e levaram a José. Eles mentiram. E não somente nesse momento, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que o comportamento dos filhos de Jacó não eram comportamentos honrados. Eles eram homens que intentaram, fizeram e desobedeceram a seus pais. Quando nós lemos as Escrituras, vemos que os erros dos homens causaram muitos danos para si próprios. Outro exemplo nós podemos ver em Noé, que nós vimos no nosso estudo, e quando começamos na lição número 5, uma nova chance. Noé teve uma nova chance com sua família. Eles construíram a arca, foram salvos. Mas o que aconteceu com Noé logo depois que eles ficaram em terra firme? O texto bíblico fala que ele fez uma vinha, embriagou-se e ficou nu. E toda aquela situação acabou causando uma maldição para os descendentes de Canaã. Veja como é séria esta compreensão. Deus não vai mudar os seus planos por causa dos nossos erros. E as circunstâncias que acontecem à nossa volta, que muitas vezes não são a vontade de Deus, não interferem no que Deus tem planejado para os seus filhos, por exemplo. Hoje nós vivemos um tempo em que estamos sendo impedidos de nos reunir nos cultos solenes, no templo, nas reuniões, escola bíblica dominical. E muitas vezes, em muitos momentos, muitas pessoas usam este argumento como forma de dizer estamos protegendo a saúde. E muitas vezes, ou melhor dizendo, muitas destas escolhas estão sendo escolhas que, ao invés de trazer o benefício, estão prejudicando. Mas mesmo assim, com os erros dos homens, em tentando acertar, em tentando fazer as coisas, Deus continua trabalhando para cuidar daqueles que Ele ama. Portanto, não podemos olhar para os problemas, para os erros, para as falhas, como algo para dizermos, Deus esqueceu de nós. Deus não nos ama mais, ou Deus não se preocupa conosco. Ele continua atuando. Nós que devemos aprender a nos voltar para Ele e confiar de que Ele fará a correção necessária na nossa vida para que nós voltemos a nos encaixar no plano de Deus. Segundo lugar, este texto mostra também que Deus sempre tem o poder de mudar a situação. Não é a situação que muda a vontade de Deus, não, Ele interfere. Olha o que o texto diz, que acabei de ler. Porém, Deus tornou em bem o mal que eles fizeram. Muitas vezes, nós vamos passar por situações em que aparentemente é ruim, mas na verdade Deus está usando este momento para construir algo bom. Exemplo, o momento que nós estamos vivendo. Vou trazer de novo. Muitos de nós, olha o que aconteceu. Antes da pandemia, eu lembro disso várias vezes, ouvi isso na faculdade, ouvi isso quando dava aula, ouvi isso quando era seminarista, dizendo o seguinte: muitos professores falavam sobre a igreja crescendo, a igreja perseguida, a igreja passando por situações difíceis, e alguns alunos, mas nós vamos passar por um tempo de perseguição para a igreja crescer. E aí o professor usou uma frase de um outro pastor que disse, não, nós temos que servir ao Senhor e aí virá perseguição. Hoje nós vivemos um tempo que estamos impedidos de viver o que habituadamente estávamos vivenciando. Estar na igreja, participar de reuniões, fazer encontros, cultos, celebrações. E deste mal que está nos impedindo, aprendemos algo bom. Eu estou vendo, por exemplo, pais que têm condições de ficar em casa, dando mais atenção aos filhos, meditando na palavra de Deus, fazendo o culto doméstico. Olha aí, algo bom que está acontecendo nessa situação ruim. Oportunidades de nós usarmos essa tecnologia para alcançarmos mais pessoas, muito mais pessoas do que poderíamos imaginar.
Eu sempre digo isso e vou repetir, e já preguei sobre essa situação. Amados, nós não estamos vivendo um tempo de crise, mas um tempo de oportunidade. A oportunidade de alcançar muito mais pessoas, a oportunidade de falar com muito mais pessoas, a oportunidade de testemunhar nossa fé a muito mais pessoas. Precisamos aprender a olhar as circunstâncias, mesmo que ruins, e contemplar como Deus transforma isto que é ruim em algo bom. Portanto, Deus sempre terá o poder de mudar a situação, seja ela qual for. Por isso, nós devemos, em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, entender que estas circunstâncias que estamos vivendo hoje, elas não definem o nosso Deus, mas o nosso Deus é que define o que precisamos no nosso dia a dia. Por fim, quando leio esse texto, entendo em terceiro lugar que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus irá conservar nossas vidas, porque este é o plano do Senhor, conservar o seu povo, cuidar do seu povo. Conservar porque o texto bíblico diz assim: para fazer com que vocês vejam agora que se conserve muita gente em vida. Conservar nossas vidas sempre está no plano de Deus. Guarde isso. E quando eu falo conservar, não é deixar a gente num lugarzinho parado, esperando acontecer alguma coisa. A ideia de conservar aqui é de preservar. Preservados para viver o plano de Deus. Quando nós lemos esse texto, no verso 20, estes que sobreviveram, que quando chegaram no Egito eram 72 almas, incluindo Jacó, se tornariam, quando você vai para o livro do Êxodo, um povo baseado na contagem de mais de 2 milhões de pessoas. Aqueles irmãos, com suas esposas e filhos, passados 400 anos depois deste momento, se tornam então um povo, uma nação, os hebreus. A partir deste povo hebreu surge Moisés, que traz, sob orientação de Deus, o Pentateuco, as Escrituras. E através desse povo de Deus, Deus vai se revelando de várias maneiras, várias formas, através dos seus profetas, através da sua palavra e, por fim, através do Senhor Jesus Cristo, porque ele nasceu descendente de uma tribo, a tribo de Judá, que era filho de Israel e que também era descendente de Abraão. O nosso Deus, quando ele cuida de nós, quando ele nos preserva, quando ele está cuidando das nossas vidas, ele o está fazendo para que possamos viver a sua vontade, para que possamos viver o seu querer. Durante todo este trimestre, podemos ter a oportunidade de ver como Deus agiu cuidando dos seus filhos, da sua criação, dos descendentes de Abraão, da forma como ele foi conduzindo para que, no tempo certo, Jesus Cristo viesse, vivesse e nos desse vida. Para que hoje pudéssemos continuar esta mensagem grandiosa e dizer para todas as pessoas: não vamos ter medo desse tempo, não precisamos ter medo, porque as nossas falhas nunca vão interferir no plano de Deus e na vontade de Deus. Ele é muito maior do que qualquer erro que venhamos a cometer. Não estou dizendo com isso que Deus passa a mão na cabeça dos nossos erros. Não, ele vai corrigir. Ele faz essa correção,
Por esta razão que ele tem o poder de mudar aquilo que é mal para ser bom. É ele que faz isso em nós. E nós precisamos nos submeter a isso. Nos submeter a ele. Ao nos submetermos, então nossas vidas são preservadas para viver tudo o que Deus planejou para nós. Guarde isso em sua mente. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Compartilhe isso com toda a sua família. Pegue as oportunidades que você tem tido de falar deste Deus maravilhoso, que vem atuando desde a criação, que vem falando aos nossos corações pelo Espírito Santo, desde a salvação que há em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida neste dia, fortalecer sua família e a cada dia mais viver a esperança que há em Cristo Jesus. E que possamos hoje à noite estar juntos, celebrando mais um culto de louvor e gratidão ao Senhor, principalmente porque estaremos falando sobre missões mundiais. Estaremos falando sobre viver essa esperança, viver a nova vida, viver o poder de Deus para poder ser e transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. Guarde isso, viver para transformar, viver para ser transformado. Que possamos estar juntos sob a bênção do nosso Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pelo tempo em que pudemos meditar no livro do Gênesis e ver a Sua ação na vida dos nossos antepassados e da mesma forma agindo nas nossas vidas. Nos permita, Senhor Deus, vivenciar a cada instante, a cada momento a vida sem medo algum, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Até a noite, se Deus assim nos permitir.